Olá, meu nome é Ângelo Chies, assim como meus colegas Guilherme Strider, Marcelo Malaguti e Matheus Tomazoni, sob orientação da monitora Ana Carolina Oliveira e da professora Solange Garcia, fizemos uma revisão literária sobre a amenorreia secundária. Primeiro, o que é a amenorreia? A amenorreia é a ausência de menstruação, e ela pode ser classificada como primária ou secundária. A primária é quando não tem a não ocorrência da menarca, ou seja, a primeira menstruação até os 16 anos de idade, com a presença de caracteres sexuais secundários, ou a não ocorrência de menarca até os 14 anos, sem o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. E a secundária é a cessação de um ciclo menstrual previamente regular por um período de 3 meses ou mais, ou a cessação de um ciclo menstrual previamente irregular por um período de 6 meses ou mais. Bom, como se dá o fluxo menstrual normal? Ele é derivado da interação conjunta de diversos sistemas, principalmente o hipotálamo, a hipófise, o ovário, a vagina e o útero. E são nesses sistemas onde se encontram as principais causas, as principais alterações que resultam na amenorreia secundária. Bom, então como é feita a investigação da amenorreia? Primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar a gravidez, né? Isso é feito a partir de um teste chamado beta-HCG. E durante a consulta, com uma anamnese, exame físico bem feito, são pesquisados algumas dicas, alguns sinais que podem direcionar a nossa investigação para tentar descobrir a causa subjacente dessa amenorreia. Então, dado esse primeiro tempo, a gente pode pedir alguns exames para direcionar melhor qual seria essa causa dessa amenorreia. Prolactina é um hormônio que, quando aumentado, pode causar amenorreia. O TSH que é o hormônio estimulante da tireoide, um hormônio usado para investigar hipotireoidismo e hipertireoidismo, que são condições que, quando presentes, também podem causar amenorreia. Também é possível pedir um teste chamado teste de progesterona, que, quando vem positivo, ele indica a anovulação, que deve ser posteriormente investigada melhor a causa dessa anovulação, e quando vem negativo, é preciso pedir um segundo teste chamado estrogênio mais progesterona, para ver se essa causa da amenorreia é por causa de um déficit de estrogênio ou por uma causa uterina. Por fim, a gente pode pedir o FSH. O FSH, que é o hormônio estimulante folicular, que quando aumentado ele indica uma causa ovariana, por exemplo, uma falência ovariana primária, e quando diminuído, ele indica uma disfunção hipotalâmica ou hipofisária. E quando ele vem diminuído, a gente tem que pedir uma neuroimagem para ver se essa disfunção ela é orgânica ou se tem alguma lesão nessas estruturas. Bom, e como conclusão, o nosso grupo chegou. A amenorreia secundária é uma condição bastante prevalente na população adulta e, quando presente, gera bastante ansiedade no paciente, devido à preocupação com gravidez ou alguma doença grave. Por isso, a investigação da causa da amenorreia é fundamental para direcionar o manejo clínico e o tratamento dessa condição de base. Muito obrigado. Olá, eu sou Eduardo Friedrich e eu vou apresentar o trabalho intitulado Câncer de mama durante a gravidez, da epidemiologia ao prognóstico. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelos meus colegas Eduarda Goldani, Igor Kessler, Juliana Ullmann, Pedro Carlos Fritscher, Thalia Schmitz. Nós somos auxiliados pela monitora Letícia Zanotelli e orientados pelo professor Jorge Villanova Biasos. Nesse trabalho, abordamos tópicos relacionados ao câncer de mama durante a gravidez, como epidemiologia, fatores de risco, prevenção, métodos de triagem e diagnóstico, tratamentos e prognóstico, para dessa forma construirmos uma base informativa para orientar profissionais de saúde não especializados na área. Nós realizamos uma revisão sistemática, cujos artigos foram pesquisados nas bases de dados da Cochrane, do PubMed, do Embase, da Cielo e da Lilacs. Nós encontramos, então, como resultados desse trabalho, que o diagnóstico do câncer de mama durante a gravidez ele é difícil em função das alterações fisiológicas que acontecem no tecido mamário durante esse período. A gente pode utilizar, então, a mamografia, a ultrassonografia, que podem ser ou não associados à ressonância magnética quando se precise de uma investigação adicional. O manejo vai ser semelhante ao de mulheres não grávidas. Vão ser analisadas características genotípicas, fenotípicas do tumor, bem como as singularidades de cada paciente, para dessa forma termos uma abordagem adequada que não coloque em risco a saúde do feto e nem a da gestante e que tenha um resultado efetivo no tratamento do câncer de mama.
Como tratamento, então, nós temos disponíveis abordagens cirúrgicas e terapêuticas sistêmicas. No entanto, qualquer medida intervencionista ela deve ser suspensa no período anterior ao parto. No período pós-parto, quando se faz o uso de terapias sistêmicas, é indicado um período de segurança de retirada da medicação antes de iniciar a amamentação. Como conclusão desse trabalho, a gente tem que as intervenções disponíveis para tratar o câncer de mama durante a gravidez são essencialmente os mesmos para mulheres não grávidas com condições de saúde similar. A gente deve ter o cuidado com o perfil de segurança da abordagem em relação ao feto. Devem ser priorizadas, então, medidas de investigação e intervenção que ofereçam um manejo adequado da doença, que não vão comprometer, então, a saúde do feto e nem a saúde da mulher. Muito obrigado. Olá, meu nome é Roxane Maciel e hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre o artigo Câncer de colo uterino, uma revisão narrativa, desenvolvido por Clara Marasquim, por Letícia Ferraro, por mim, por Stephanie Kuster e por Vitória Gassi. Nós tivemos a orientação da professora Suzana Pessini. No Brasil, o controle do câncer do colo do útero e a prevenção secundária começaram em 1940, com a introdução de técnicas de citologia e colposcopia. Apesar disso, foi apenas em 1984, por meio do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que a introdução e o incentivo à coleta de material para o exame citopatológico foram implantados como procedimentos de rotina nos serviços básicos de saúde. O câncer do colo do útero é a quarta principal causa de morte por câncer em mulheres. A principal causa do câncer cervical é a infecção pelo HPV. Com isso em mente, os fatores de risco incluem idade precoce para o início da vida sexual, múltiplos parceiros sexuais, parceiro sexual de alto risco, entre outros. A prevenção primária do câncer cervical consiste em evitar a infecção pelo HPV, através do uso de preservativos, por exemplo. A principal estratégia depende da vacinação contra o HPV. 3 vacinas são eficazes na prevenção da infecção: a vacina bivalente, a vacina quadrivalente e a vacina nonavalente. O foco são mulheres com idade entre 9 e 26 anos. O esfregaço de Papa Nicolau era o teste original de rastreamento do câncer do colo do útero, mas não é o principal atualmente, apesar de ser uma ótima ferramenta para detectar o câncer do colo do útero. A maioria dos casos de câncer cervical ocorre em pacientes que nunca foram rastreadas ou que foram rastreadas de forma inadequada. No Brasil, o rastreamento populacional para o câncer do colo do útero é recomendado como prioridade para mulheres de 25 a 65 anos, com periodicidade de 3 anos, após 2 exames normais consecutivos, no intervalo de 1 ano. A citologia é a base das recomendações para o rastreamento do câncer do colo do útero. A visualização do colo do útero é realizada com o uso de um espéculo. O exame citopatológico, também conhecido como teste de Papa Nicolau, é o método mais difundido em todo o mundo para o rastreamento e investigação de lesões precursoras do câncer cervical. Em relação à citologia em meio líquido, o seu desenvolvimento foi uma tentativa de diminuir as lacunas da citologia convencional. Apresenta algumas desvantagens, como os altos custos necessários para os equipamentos e sua manutenção. Dentre as vantagens, apresenta menor número de resultados falsos negativos. O teste de HPV foi proposto como um teste de rastreamento alternativo, devido à forte relação entre a infecção pelo papilomavírus humano e a carcinogênese cervical. O câncer cervical é causado em mais de 90% dos casos por HPV de alto risco. O câncer cervical é uma doença de desenvolvimento lento, que pode ou não apresentar sintomas em seus estágios iniciais. O diagnóstico é feito por biópsia. Em conclusão, o câncer do colo uterino é evitável, porém permanece como um problema de saúde pública global. A Organização Mundial da Saúde, com o apoio da Sociedade Internacional do Câncer Ginecológico e a Sociedade Europeia de Oncologia Ginecológica, enfrenta o desafio de eliminá-lo. Ressaltamos que os profissionais da saúde são responsáveis pela promoção de eventos de conscientização e a sociedade deve estar unida nesse propósito. Muito obrigada. Olá, meu nome é Gabriela e eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da eficácia da terapia de reposição hormonal na prevenção/tratamento da sarcopenia em mulheres no climatério. Aqui estão os outros colegas autores dessa monografia. Então, para introduzir o assunto, a menopausa é um evento fisiológico que sinaliza o término da função ovariana. Uma das consequências bem conhecida e documentada da menopausa é o maior risco de desenvolvimento de osteoporose. Além disso, diversas literaturas vêm associando a menopausa ao maior risco de desenvolvimento de sarcopenia. Frequentemente, a sarcopenia e a osteoporose coexistem, compartilhando tanto aspectos fisiopatológicos quanto fatores de risco. E, em mulheres na pós-menopausa, a terapia de reposição hormonal é um tratamento eficaz para reduzir o número de fraturas e prevenir a perda óssea associada à osteoporose. Em frente a isso, a gente se questionou se a terapia de reposição hormonal poderia ser um possível tratamento para a sarcopenia na pós-menopausa.
Para realizar, então, a nossa revisão da literatura, nós procuramos por artigos no PubMed e, para fazer a pesquisa, nós utilizamos os descritores que estão citados aqui no slide. Ao fim, nós selecionamos 7 ensaios clínicos randomizados para serem analisados na nossa monografia. Então, a conclusão. A partir da análise desses 7 artigos, nós concluímos que há heterogeneidade na literatura em relação à eficácia da terapia de reposição hormonal na prevenção/tratamento da sarcopenia em mulheres do climatério. A gente trouxe aqui alguns fatores que contribuíram para essa heterogeneidade. Então, a faixa etária dos participantes, ela alterava nos diferentes estudos. Algumas mulheres estavam numa pós-menopausa mais inicial, enquanto outras estavam numa pós-menopausa mais tardia. O número de participantes também diferia. Então, o estudo que tinha mais participantes, ele tinha 136 indivíduos, enquanto o estudo com menos participantes tinha apenas 16 mulheres. O tipo de terapia utilizada também variava, tinha diferenças na dose, no tempo de seguimento e nas associações de fármacos utilizadas. A maneira como os desfechos foram medidos também diferiu. Então, teve mudança nos grupos musculares avaliados, na forma de medir força e potência e na avaliação da variação no valor da massa muscular esquelética. Logo, a revisão dos 7 ensaios clínicos randomizados indicou a manutenção de incertezas a respeito da associação entre terapia de reposição hormonal e força muscular. Para finalizar, a gente também analisou 2 recentes revisões sistemáticas com meta-análise sobre o assunto, e elas concluíram que a terapia de reposição hormonal em mulheres no climatério não melhora a força e nem a função muscular. Portanto, todos esses resultados indicam que, além da terapia de reposição hormonal, outras terapias necessitam ser pesquisadas para a prevenção da sarcopenia em mulheres no climatério. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Obrigada. Olá a todos, eu sou o Ronaldo Gatti Júnior e vou fazer uma apresentação sobre o capítulo Diagnóstico de Gestação e Revisão da Literatura. Nós somos orientados pela professora de Marley Gonzalez Valério nesse trabalho. O objetivo do estudo é realizar uma revisão de literatura sobre os principais métodos de diagnóstico de gravidez, avaliando 3 pontos principais: potencial sobre a confirmação e estabelecimento de um quadro suspeito, estabelecer diferenças e correlações entre os testes e porquês do uso preferencial da subunidade beta do HCG nos testes. Métodos. No embasamento teórico, utilizamos o livro Rotinas em Obstetrícia e o artigo Clinical Manifestations and Diagnosis of Early Pregnancy. No total, foram 397 artigos pesquisados. Utilizamos como fonte de dados o PubMed e o Cielo. Na pesquisa sobre HCG, utilizamos PLAUS Testing and HCG and Pregnancy entre os anos de 2012 e 2021. Quanto à pesquisa sobre os artigos de ultrassom, temos Ultrasound Pregnancy entre os anos de 2019 e 2021. Importância do diagnóstico: assistência pré-natal, cuidado com a saúde da mulher, exclusão da gravidez em caso de possível exposição a teratógenos. Sinais e sintomas de gestação são utilizados na clínica médica, juntamente com os testes de beta-HCG e ultrassom, dependendo do caso, e apresentam variadas especificidades e sensibilidades. Forma de diagnóstico: laboratório e imagem. A HCG é uma das principais ferramentas de diagnóstico, avalia urina e soro. Os parâmetros para avaliar são gravidez ectópica, doença trofobástica benigna, gravidez molar, síndrome de Down. Os níveis de detecção variam na urina entre 10 e 25 microlitros e no soro 2 microlitros. 85% das gestações normais, o beta-HCG duplica a cada 48 horas, conforme podemos observar nesse gráfico. Por que se dosa beta-HCG e não alfa-HCG? A subunidade alfa é encontrada em hormônios como LH, FSH e TSH, que podem nos promover falsos positivos. Já a subunidade beta apresenta várias formas, e essas formas variam de concentração ao longo da gravidez. Performance. Foi utilizado um estudo realizado aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que avaliou dados como sensibilidade e especificidade de testes comercializados aqui no Brasil, como podemos observar. Teste de urina versus teste de soro. A urina, utilizada em casos onde não há necessidade imediata de exclusão da suspeita, não detecta níveis muito baixos. Já o soro detecta níveis menores de HCG, mas utilizado em pacientes que exigem exclusão da suspeita.
Ultrassom. Ele é seguro para a mãe e para o feto, é utilizado no diagnóstico de gravidez intrauterina e ectópica. Apresenta duas modalidades, ultrassonografia abdominal versus transvaginal. Indicações, sinais e sintomas e exame beta-HCG positivo. Quanto aos achados, temos os produtos da concepção em uma gravidez normal, batimentos cardiofetais, localização da placenta, posição e anatomia fetal, volume líquido amniótico e dimensão do colo e do útero. Os marcos gestacionais observáveis são o saco gestacional, a coleta de fluidos compatíveis com gravidez, saco vitelíneo e polo fetal com atividade cardíaca. Esse seria um resumo sobre o nosso capítulo. Muito obrigado pela atenção de todos. Olá, eu me chamo Natália Mainardi e junto com os meus colegas Bruno Rabolini, Gabriel Petroli, Gabriela Viana, Henrique Paz e João Pedro Lubianca, nós fizemos uma revisão de literatura sobre doença inflamatória pélvica. Nosso professor orientador era o Ricardo Savares e os nossos monitores a Giovana e o Leonardo. Então, o que é a doença inflamatória pélvica, mais conhecida como DIP? É uma síndrome clínica caracterizada por dor pélvica aguda. Ela é secundária à ascensão de micro-organismos da vagina ao trato genital superior. Ela pode acarretar em dor pélvica crônica, risco aumentado de gravidez ectópica e infertilidade. E o que causa isso? Mais de 85% das infecções são causadas por micro-organismos sexualmente transmissíveis, como esses 3 do slide. Como que é a prevalência? Ela tem maior incidência em mulheres com comportamento sexual ativo, mas aqui no Brasil é uma doença que é subnotificada e subdiagnosticada. Os dados são raros e subestimados. Segundo o Ministério da Saúde, em 2020, ocorreram 23.226 internações por DIP. Quais são os fatores de risco? Atividade sexual e parceiros múltiplos, idade, principalmente entre 15 e 25 anos, e sobre os métodos contraceptivos, sabe-se que o preservativo é um fator protetor. E aí muitas pessoas que fazem uso de pílula, por exemplo, deixam de usar preservativo, o que se torna um fator de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é primordialmente clínico. Como que a doença se apresenta? Ela vai se apresentar com dor, a mobilização do colo uterino ou a palpação de anexos, corrimento mucopurulento cervical ou vaginal anormal, infecção cervical por micro-organismos sexualmente transmissíveis e às vezes febre. E aí o nosso trabalho foi sobre o que vale mais a pena, um tratamento ou um rastreamento universal. Para fazer isso, a gente teve que pegar o número necessário para rastrear para evitar um caso. Então, para evitar um caso de DIP, a gente tem que rastrear os principais patógenos causadores da doença. Então, para gonorreia, seria 79 em mulheres de 15 a 49 anos. E para clamídia, seria 76,3 em adolescentes sexualmente ativas. O tratamento para casos leves e moderados é feito através de antibiótico. E o mais custo-efetivo é ceftriaxona com azitromicina, repetido em 1 semana. O valor desse tratamento é R$ 38,00 e pelo SUS ele custa R$ 17,72. Então, voltando à nossa pergunta, tratamento ou rastreamento universal? A gente chegou à conclusão que o valor gasto pelo SUS para rastrear e identificar um caso é cerca de R$ 4.740. E para tratar, o valor gasto para o tratamento de 79 pacientes com suspeita ou de clamídia ou de gonorreia é cerca de R$ 1.400. Assim, a gente chegou à conclusão que vale mais a pena o tratamento. Muito obrigada! Oi, meu nome é Laura Lacroix. Eu vou apresentar brevemente o trabalho Escolha da Via de Parto, feito em conjunto com os meus colegas Bárbara Ribeiro, Bruna Mielczarski, Bruna Rambo, Sofia Pacheco e Gabriela Silva, sob orientação da monitora Bárbara Bernardi e da professora Daniela Vetter. A escolha da via de parto é um tema importante, porque a realização de cesarianas desnecessárias pode aumentar os riscos para as gestantes, como a ruptura uterina, sem trazer benefícios para os bebês. No Rio Grande do Sul, isso é muito relevante, visto que 63% dos nascimentos em 2019 foram por cesariana. Essa porcentagem ultrapassa em muito a recomendação da OMS, que seria um índice de cesariana entre 10% e 15%. A grande quantidade de cesarianas decorre de inúmeros fatores, desde questões de organização da assistência até características socioculturais da população e a maneira como é realizado o atendimento à gestante no pré-natal. O entendimento das razões que levam à predominância de cesarianas em detrimento da via vaginal é fundamental para que o impacto econômico e mórbido das cesarianas em excesso seja reduzido.
Por isso, nós buscamos identificar as principais indicações das vias de parto no centro obstétrico do HCPA e discutir sobre os critérios mais prevalentes na escolha do parto cesáreo. Nós fizemos um estudo observacional retrospectivo descritivo, onde analisamos todos os nascimentos acima de 20 semanas da maternidade do HCPA no mês de novembro de 2020. Foram avaliados idade materna, paridade, idade gestacional, comorbidades maternas, motivo da internação da gestante, via de parto e qual foi a indicação da via de parto. Dos 258 nascimentos que ocorreram no período, 116, ou seja, 44,9%, foram realizados por cesariana. As principais indicações de parto cesáreo foram desproporção céfalo-pélvica, condição fetal não tranquilizadora, uma cesariana prévia associada a desejo materno ou colo desfavorável para indução, 2 ou mais cesarianas prévias, apresentação fetal anômala e falha na indução de trabalho de parto. Mais de 70% das parturientes com uma cesárea prévia realizaram uma segunda cesárea, enquanto a taxa de cesariana primária foi de 35%. Isso salienta como é importante evitar a primeira cesariana quando ela não está indicada, visto que ela frequentemente resulta em cesarianas subsequentes. Em conclusão, as altas taxas de cesariana, 44,9% dos partos encontradas nesse estudo, em parte se justificam por se tratar de um centro de referência para gestações de alto risco, pelo fato da maioria das gestantes da amostra ter internado para o nascimento sem estar em trabalho de parto. Apesar disso e das limitações do nosso estudo, ele reflete uma preferência pela cesariana, que pode trazer riscos para a mãe e para a criança, que deve ser modificada para prover uma melhor assistência. Muito obrigada. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou estudante de medicina e sou um dos autores do capítulo que trata sobre o tema anticoncepção, no nosso livro da disciplina de Promoção e Proteção da Saúde da Mulher. Revisando a literatura sobre o tema anticoncepção, a gente encontrou que mais de 55% das gestações no Brasil não são planejadas, e que esse número pode chegar até 80% entre os adolescentes. Uma opção de método contraceptivo reversível bastante seguro para essas mulheres são os sistemas intrauterinos de levonorgestrel, que possuem uma efetividade semelhante dos métodos definitivos, como a laqueadura e a vasectomia. Aqui no Brasil, os sistemas estão disponíveis em 2 apresentações distintas, uma com 52 mg de hormônio, e que é usada basicamente na contracepção e também no tratamento da menorragia idiopática, e uma versão com 19,5 mg, indicada exclusivamente como método contraceptivo. Com base nisso, o objetivo do nosso trabalho foi fazer uma avaliação de 4 parâmetros envolvendo os 2 sistemas intrauterinos de levonorgestrel disponíveis aqui no país. Os 4 parâmetros avaliados foram dor durante a inserção do dispositivo, padrão de sangramento uterino após a inserção, satisfação das mulheres com o método e taxa de descontinuação. Como meio para fazer a análise desses 4 parâmetros, nós construímos uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos controlados, publicados entre os anos de 2015 e 2020. Dentro dos nossos resultados, nós encontramos que fatores biológicos como a história de dismenorreia, parto cesáreo e nuliparidade mostraram uma associação com maior percepção de dor durante a inserção, tanto do sistema de 52 mg quanto do sistema de 19,5. Além disso, a utilização de técnicas anestésicas, como a administração de dinoprostona intravaginal ou bloqueio intercervical com lidocaína, estiveram associados com maior alívio no desconforto da mulher durante o procedimento. Com relação ao padrão de sangramento, os 2 sistemas mostraram diminuir os dias de sangramento durante o ciclo. Com relação à satisfação, mais de 90% das usuárias disse estar satisfeita com o uso do sistema, seja de 52 mg ou de 19,5. A taxa de descontinuação entre os 2 sistemas também foi muito semelhante, sendo de aproximadamente 20% para ambos. Desse modo, o que a gente espera com essa revisão sistemática é poder auxiliar os profissionais da saúde no aconselhamento do melhor método contraceptivo intrauterino, e também poder contribuir para o empoderamento das mulheres na escolha de um método que melhor a satisfaça, melhorando também o acesso ao planejamento familiar e respeitando os direitos sexuais, direitos reprodutivos e a satisfação das mulheres. Olá, eu me chamo Marilza Valejo e irei apresentar o capítulo
atualizações em violência sexual feminina, segundo a Constituição Federal, e aborto permitido por lei, do livro Promoção e Proteção da Saúde da Mulher, ATM 2024/1. O presente trabalho teve como orientadora a professora Adriane Oliveira Galão e auxílio da monitora Laura Mota Belão. Nele, buscou sinalizar os aspectos legais ao longo das constituições do país, embasando-se em um panorama histórico, epidemiológico e sociológico da violência de gênero de cunho sexual causada às mulheres, bem como o direito de interrupção da gestação de um conceito dessa violência. Ou seja, fazer uso de um direito, do direito do aborto permitido por lei. No decorrer do capítulo, também sinaliza as medidas legais que, com o decorrer dos anos, acompanharam a evolução da luta das mulheres, assim como aquelas que serviram como marcos retrógrados na consistente batalha pela igualdade de gênero, bem como se discorre sobre as possíveis entraves impostas pelo Estado para que, mesmo em seu direito, a mulher não dê seguimento ao seu desejo de interromper a gestação. Também mencionamos como os agentes de saúde devem se importar frente a uma mulher vítima de violência sexual. Situação essa que necessita de protocolos adequados, acolhedores e empáticos, visando a conquista da confiança da paciente e posterior ajuda com suas necessidades. Como bem se sabe, a violência baseada no gênero é uma problemática global, que, embora esteja presente em todas as classes sociais, incide de maneira diferente entre os segmentos mais fragilizados da população, o que é mostrado quando comparamos, no capítulo, a realização do aborto legal com o ilegal. E, por fim, procuramos entender com o que é discorrido os riscos inerentes ao fato de ser mulher, dada a historicidade e o desnível entre os gêneros. Obrigada!